Olá, pessoas! Hoje eu vou falar alguns conceitos das ideias sobre as mídias. As teorias, assim como um conceito, têm uma história. Não foram criadas da noite por dia, né? Mas sim em longos processos de elaboração pelos autores. Depois discutido e comentado por outros pesquisadores da área. O conceito de mediatização foi incorporado pelos anos 2000, mas o fenômeno já acontece há algum tempo. Não há um consenso de quando pode-se falar de uma sociedade mediatizada ou em mediatização. Mas isso tem a ver que as mídias ocupam um lugar central nas experiências cotidianas. Eu já falei um pouco sobre o Jean Baudrillard. Ele foi um dos primeiros e mais radicais a usar o termo. Ele identifica um mundo que seria o real, que se torna invisível diante da informação mediatizada. O conceito tem conotações fortemente negativas. Já o filósofo alemão Jürgen Habermas, não sei bem como se pronuncia, utiliza do conceito, mas não muito a ver com a mídia. Ele fala mais ou menos que todas as atividades cotidianas que acontecem no mundo da vida são mediadas pelo que ele chama de sistema, ou seja, as regras e normas escritas e não escritas de uma sociedade capitalista. Então, uma sociedade mediatizada é uma na qual as relações sociais se pautam pelas regras burocráticas administrativas e de mercado do sistema. Já em 1990, o sociólogo britânico John Thompson fala que o surgimento e a posterior expansão dos meios de comunicação, do jornal até a televisão, gerou uma sociedade progressivamente medializada, onde a presença dos meios é constante. A medialização da sociedade pode ser vista quando o público começa a discutir informações recebidas pela mídia. Um uso mais moderno é feito pelo Mazzoleni e Winfried Schultz, em um artigo de 99, intitulado A Mediatização da Política, um desafio à democracia, no qual discutem como alguns aspectos da política mudam por conta dos seus vínculos com o meio de comunicação. A palavra mídia, pessoas em português, pode causar algumas confusões pelas traduções direto do inglês, porque mídia é uma adaptação da palavra media, do inglês, que é usada como plural de medium ou meio. No inglês, eles usam a palavra mediatization, que compartilha a mesma raiz do conceito usado mediation. Em português, mediação. E isso cria um pequeno problema, já que mediações se refere à teoria das mediações de 1977, pelo pesquisador espanhol Jesus Martín Barbero. A teoria das mediações parte do princípio que os meios de comunicação são mediados pelas pessoas que assistem. Existe um processo cultural complexo de negociação de sentido entre produtores e receptores de uma mensagem. O Guilhermo Orozco Gomes desenvolve as ideias de Martín Barbero. Ele mostra que há múltiplas mediações no ato de ver TV. Ver televisão é um processo que se inicia antes e termina depois do indivíduo se posicionar diante da tela. A pessoa escolheu ver aquele programa, assiste e comenta. Isso no contexto latino-americano de pesquisa. Na Europa e os Estados Unidos, a noção de mediation identifica em geral o uso da mídia por uma instituição. Já alguns autores, como a Sonia Livingstone e Stig Javard, propõem uma separação entre os conceitos de mediatização e de mediação, no sentido inglês do termo. A mediação seria a conexão entre um indivíduo ou uma pessoa a um determinado meio de comunicação e a realização de atividades diversas através desse meio. Já a mediatização seria um processo mais amplo, no qual essas atividades são reorganizadas no contexto de instituições sociais, alterada progressivamente pelos meios de comunicação. Essas diferenças estão longe de ser consenso, mas o pesquisador conseguir fazer a distinção entre mediação e mediatização mostra o cuidado de verificar no contexto qual é a prática associada a ela. É uma tentativa de compreender a cultura contemporânea, entendendo a mídia como parte integrante, longe de pensar em mídia e sociedade como dois elementos separados. Falar em mediatização da sociedade significa pensar que a ligação entre os dois não pode ser desfeita. Na teoria do Stig Javard, mostra que o indivíduo, ao se relacionar com a mídia, altera suas práticas. Então, a prática de entrar em um restaurante e as pessoas que estão à mesa pegarem seu celular para conversar com outras que não estão ali, ou até mesmo no caso mais grave de colocar um fone de ouvido para escutar outras coisas, seria mais um problema do indivíduo que utiliza de maneira errada
a mídia. Estão juntos, mas separados. Em uma primeira definição, mediatização é o processo pelo qual as relações humanas e práticas sociais se articulam com as mídias, resultando em alterações nessas atividades. As coisas vão se tornando tão rotineiras e banais que, por conta da proximidade, se tornam invisíveis ou pelo menos deixam de chamar a atenção. Ele colocava que a sociedade vai se tornando progressivamente dependente da mídia. Ela vai redefinindo o modo como as coisas são feitas no cotidiano. Não que os indivíduos percam características próprias. Por exemplo, a política ainda é feita dentro do campo político. Mas para que um político consiga atingir seu público, ele precisa se adaptar às suas práticas às lógicas da mídia. Ele lembra que a mídia não é o processo central do processo de mediatização. Usar a mídia para uma atividade a torna mediada, ou seja, feita através da mídia. O conceito de mediatização vai mais longe. É algo que interfere na maneira como as coisas acontecem no momento em que se articulam com as práticas. É um processo a longo prazo, e não o emprego dos meios de comunicação como ferramenta. Então a mídia não tem um efeito sobre a sociedade. A sociedade não é controlada pela mídia. É um processo de mão dupla. É como as pessoas relacionam suas práticas cotidianas com as possibilidades abertas pelas mídias. Um processo contínuo sem começo nem fim. Ele parte da premissa que não há separação entre a mídia e a sociedade, já que os meios de comunicação são parte integrantes da sociedade. Um roteirista, um publicitário ou um editor de blog vivem na sociedade. Eles vão ao cinema, assistem televisão, entram na internet. Assim não teria como falar dos efeitos da mídia na sociedade. A parte teria efeito no todo. A segunda premissa é que o conceito de mídia é pensado de maneira complexa. Cada mídia tem sua própria linguagem. O texto de celular tende a ser mais curto que um blog. E em terceiro lugar, é preciso levar em conta a ubiquidade das mídias. Ou seja, ela está em todos os lugares. Principalmente para quem vive em uma cidade grande. Seja na forma de dispositivos como celular, players, seja na forma de outdoors, marcas, logotipos, cartazes, que estão presentes em todos os lugares. Ele divide a mediatização em dois tipos. A forte, que seria algo que começa a ser feito a partir das mídias. Um exemplo seria um jogo de xadrez jogado online, ou fazer uma operação no banco, onde antigamente eu teria que ir até o banco. E hoje em dia a noção de ir até o banco muda. Não se trata de começar algo do zero, e sim como práticas existentes são transformadas ao se reportar ao espaço virtual. Já a mediação indireta ou fraca são mais sutis de serem detectadas. Ir a uma loja de brinquedo ou comprar um material escolar, tu vai ver boas partes das coisas estampadas com personagens de filmes, desenhos, séries. Ou ir a um Burger King, um McDonald's, onde enquanto está comendo tem toalhas de papel e até brindes temáticos dos cinemas ou outros. O conceito de mediatização tem o mérito de explicar as transformações no modo de ver contemporâneo, juntando mídia e sociedade em um só, e pensando que esse fenômeno está presente o tempo todo, em todos os lugares. Isso nos traz a mediação de tudo, da Sonia Livingston. Até os anos 90, os meios de comunicação em massa era considerado uma instituição social, que trabalhava com certa independência da política e religião. A partir do século XX, eles começaram a se misturar. Ela propõe pensar que as práticas das instituições sociais se reorganizam a partir da presença constante dos meios de comunicação, sobretudo os digitais. As empresas têm que reorganizar as práticas institucionais, de maneira a não abrir mão das suas características. Um exemplo seria escrever nos anos 80 ou hoje em dia. Antigamente, numa máquina de escrever, eu teria que refazer toda uma página, né? Se eu quisesse reescrever apenas um parágrafo, por exemplo, que eu gostaria de mudar. Hoje em dia não, a gente pode apagar ali somente aquele parágrafo que eu não gostei, como ficou, e reescrever, né? Ou assistir uma partida de futebol, que a maioria das vezes é ficar 90 minutos na frente de uma tela. E tudo que nós vemos vem de um diretor. Ele que mostra o que ele quer, né? Qual o ângulo que ele quer olhar no momento, qual jogador ele vai focar, se está tendo briga, ele vai botar ou não, esse tipo de coisa. E isso não acaba aqui. O jogo ainda se espalha para as outras mídias.
como o hino do time no celular, ou de papel de parede, ou ter uma tatuagem do time. Ela fala que a mediação está o tempo todo colocando mensagens da mídia no mundo real. A criança que joga, por exemplo, pode minutos depois representar esse personagem. Isso pode ser visto também de uma maneira mais sutil, quando uma pessoa fala, se veste ou conversa usando frases ou bordões de novela. Ixalá! O Brasil adora bordão de novela. Ou uma pessoa que coloca um desenho com foto de perfil. Essa pessoa, de alguma maneira, está representando algo de sua própria característica. Esse significado reconstruído, colocado novamente na mídia, vai dar origem a outros signos e significados. E por fim eu venho falar do Roger Silverstone, que fala sobre uma realidade intermediada por telas digitais, responsável por formar a imagem do mundo. Essas imagens povoam a cultura e a imaginação das pessoas, construindo a concepção que terão do mundo e de si mesmas. Os meios de comunicação são um dos principais intermediários entre os indivíduos do mundo, mesmo em relações pessoais. E essa relação das pessoas com a realidade se torna um vínculo com as aparências. Nas redes sociais, o eu mostrado aos outros não deixa de ser uma construção, uma imagem de si mesmo de acordo com aquilo que pretende mostrar. E essa mediação faz que um mundo compartilhado nas telas digitais se torne um espaço de troca de imagens e aparências. Em um mundo construído de aparências, o que se sabe realmente sobre o outro? A contínua exposição de imagens repetidas de determinadas situações tende a reforçar os clichês. Se o mundo mediado é construído a partir de aparências, é com essas aparências que vão se desenrolar as relações políticas e se vai compreender o outro. E isso traz a discussão da desigualdade da representação na mídia. Alguns países, por exemplo, estão constantemente no noticiário, enquanto outros raramente aparecem. Mais ainda, alguns povos tendem a ser representados a partir de pontos de vista negativos, como agressivos, bélicos e potencialmente perigosos para os outros. Essa representação, por menos relação que tenha com a realidade, constitui a realidade mediada a partir da qual se conhece o mundo. Silverstone destaca também o poder que tem uma narrativa. As narrativas são um elemento fundamental para entender a realidade. Contando história, é possível entender o passado e se criar perspectivas para o futuro. Ao narrar uma história, uma versão sempre ganha das outras, definindo quem são os heróis e seus méritos, bem como a qualidade negativa dos seus opositores. Narrar vai muito além de se contar alguma coisa. Ela influencia diretamente no modo como os acontecimentos são interpretados. Narração não é apenas uma descrição da realidade, mas também a sua construção. As narrativas também competem entre si por espaço, e a correta de uma época pode ser desafiada e contraditada em outras. Silverstone abre espaço, então, para a interpretação não apenas da vida cotidiana, mas das repercussões políticas e sociais que a troca simbólica de imagens e aparências cria a respeito de si mesmo e do outro, seja nas relações interpessoais ou na política mundial. Bom, pessoas, ficamos por aqui. Espero que tenham entendido um pouco. Quando a gente fizer a webconferência, a gente pode conversar mais sobre isso. Vou tentar colocar alguns links aqui embaixo. Dê uma olhada. Valeu!